Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados irmãos e irmãs, eu saúdo vocês todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Santíssima Virgem Maria. É nesta formação de hoje que tem por tema a destruição do falso ecumenismo. Desde já peço-vos atenção e o máximo de silêncio para que assim possamos ter acesso a tudo aquilo que vai ser transmitido aqui e que nós possamos estar com os nossos corações abertos e humildes para acolhermos a santa verdade do Evangelho e tudo aquilo que os santos da Santa Madre Igreja nos ensinaram no decorrer desses 2000 anos de história do cristianismo dentro da realidade da expressão da Igreja Católica Apostólica Romana. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês, para a honra e glória de nosso Senhor. E para mim é uma grande alegria hoje abordar esse tema que é tão importante para todos nós. Meus amados irmãos, eu quero iniciar esta pregação formativa, com o texto de Gálatas, capítulo de número 1, do versículo 7 ao versículo de número 10. Gálatas, capítulo de número 1, do versículo de número 7 ao versículo de número 10. Enquanto isso, nós iremos rezar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, me ilumine. Amém. Gálatas, capítulo de número 1, do versículo de número 7 ao 10, vai dizer da seguinte maneira: de fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. É porventura a favor dos homens que eu procuro ou o de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, para que eu possa iniciar aqui toda esta formação, esta pregação para vocês, eu quero partir do princípio de análise da visão apologética de São Paulo referente à verdade absoluta. Nós temos aqui em Gálatas 1, do 7 ao 10, argumento suficiente para destruir todo relativismo que na nossa atualidade nós temos presenciado por parte de muitas pessoas. Não preciso aqui especificar o posto de tais pessoas que lutam para propagar um falso ecumenismo. Nós estamos em uma atualidade altamente corrompida por uma visão relativista e existem algumas frases, alguns discursos, alguns até ditados populares, podemos dizer assim,
se propagando cada vez mais em nosso meio, dentro do campo religioso, algumas falas extremamente contaminadas, podemos dizer assim, pela visão relativista. Por exemplo, nós temos presenciado muitas pessoas dizer: Deus é um só, todas as religiões salvam, todas as religiões são boas, cada um tem a liberdade de escolher o que quer, o que importa é o amor, o que importa é a misericórdia, o que importa é tirar o drogado da droga, é tirar o alcoólatra do alcoolismo, fazer o bem acontecer, distribuir cestas básicas aos pobres. O que importa é a caridade, o que importa é o amor. Meus amados irmãos, dentro desses, podemos dizer, desses argumentos, se esconde uma forte armadilha de Satanás para tirar dos corações o entendimento que existe uma verdade absoluta. Dentre essas falas, na nossa atualidade, nós estamos presenciando um espírito de divisão se propagar em nosso meio, no meio da sociedade atual. Nós estamos presenciando pessoas sendo movidas a pensar que Deus, ele não possui uma verdade absoluta, que Deus, ele é flexível diante das expressões que hoje se propagam. Nós temos presenciado pessoas tendo um esforço muito grande para se unir aos protestantes, e muitas vezes esse esforço de união com os protestantes e com os demais hereges, podemos dizer assim, muitas vezes acabam que favorecendo não a verdade, não a Igreja de Cristo, mas está servindo muitas vezes como patrocínio para que essas pessoas permaneçam no erro. Nós temos presenciado esforços infrutíferos, podemos dizer assim, por parte de muitas pessoas, quando se trata de ecumenismo, Muitos estão dizendo que são ecumênicos, que são pessoas que estão em busca da unidade, mas nessa busca muitas vezes acabam que desfavorecendo, fugindo da conformidade com a doutrina absoluta da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Por exemplo, existem muitas reuniões ecumênicas que não pode ter imagem de Nossa Senhora, de Jesus na Santa Cruz, crucificado. Se retira isso para não ofender aquelas pessoas que possuem expressões diferentes, como eles dizem. Bom, nisso tudo nós temos presenciado um falso ecumenismo se propagar, e esses esforços dessas pessoas estão sendo infrutíferos. Nós podemos perceber isso claramente. Eu tenho viajado esse Brasil pregando o Evangelho, e o que eu tenho presenciado é o ódio, a agressividade mortal, podemos dizer assim, desses hereges contra a Igreja Católica. Enquanto muitos ficam bajulando os protestantes, ficam querendo ter de todas as formas uma unidade com o protestante, sem conduzi-lo à verdade absoluta, porque tem uns que dizem que é possível se unir aos protestantes em todas as áreas, em toda a estrutura doutrinária é possível nos unirmos e formarmos um só rebanho. Ora, é possível sim, desde que você os traga para a verdade absoluta. Ecumenismo não pode ser visto como um patrocínio para que o herege permaneça sendo herege. E sim, o ecumenismo deve ser um esforço de comunicação dos verdadeiros cristãos em resgate aos falsos cristãos. Isso deve ser o ecumenismo. Trazê-los à verdade, a conhecer a verdade. Queridos, em Tito, capítulo de número 2, da Sagrada Escritura, vai dizer: o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Perceba,
o nosso ensinamento deve estar em conformidade com a sã doutrina. Existe uma doutrina absoluta. E essa doutrina absoluta ela é santa. Ora, se nós passarmos a dizer que o herege pode continuar sendo herege e ter unidade plena conosco, isso é um discurso falso. Por quê? Porque não tem como você unir luz e trevas. Ou a luz passa a se apagar e se tornar trevas, ou as trevas deixam de ser trevas e passam a ser luz. Na nossa atualidade, quando nós temos um posicionamento apologético, em defesa da verdade, denunciando as mentiras, muitas pessoas nos olham com um olhar de repúdio, dizendo que nós somos preconceituosos, que nós estamos sendo radicais demais, que nós estamos sendo católicos extremistas, né? Quando na verdade a apologética já é uma realidade do povo de Deus, não de hoje, mas de tantos e tantos séculos que a verdade atravessou. Eu tenho aqui em mãos, alguns textos da patrísticas, ensinamentos preciosos e algumas frases de santos que eu desejo partilhar com vocês nesta pequena formação. Quero fazer aqui considerações todas embasadas, todas alicerçadas naquilo que a igreja nos comunicou no decorrer de todo esse tempo. Os santos da igreja, certo? A doutrina da igreja sempre nos motivou a termos um entendimento sobre unidade. A unidade é uma realidade que nós entendemos de princípio quando nós analisamos a realidade da Santíssima Trindade, Já vem de Deus essa realidade de unidade. Então, nós católicos precisamos ter unidade, nós cristãos precisamos ter unidade. E esta unidade, ela só é possível quando nós fazemos de tudo, podemos dizer, nos esforçamos, nos colocamos à disposição de estarmos submissos à verdade absoluta. Esta verdade absoluta é a doutrina da igreja, tá? Esta verdade absoluta, ela está dentro daquilo que de fato significa a igreja, e a igreja é o corpo místico de Cristo. Nós podemos encontrar isso nas Sagradas Escrituras, e eu tenho pregado muito sobre isso, corpo místico de Cristo. Nós temos esse entendimento pelas expressões de São Paulo aos Coríntios, por exemplo, quando ele faz esta comparação, ele quer nos ensinar o real sentido de estarmos na igreja verdadeira, e a responsabilidade que nós temos de nos mantermos neste corpo místico. Em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 12, vai falar que a igreja ela é o corpo místico de Cristo, deixando aqui bem claro que membro amputado apodrece. Se você arranca um dedo do seu corpo e deixar ele fora do seu corpo muito tempo, ele apodrece. Por isso que a Igreja Católica ela traz uma realidade muito séria que nós precisamos estar submissos como católicos a esta realidade, que é o extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Ora, o próprio Catecismo da Igreja Católica, no número 181, vai nos dizer que aquele que não tem a igreja por mãe não pode ter Deus por pai. Então, se eu não estou nesse corpo místico de Cristo, eu sou um membro amputado, Eu sou um membro amputado, Se eu saio desse corpo místico. Isso é uma realidade, como eu disse, é uma expressão bíblica, é uma expressão paulina, que nos mostra como devemos enxergar a nossa permanência, o nosso ingresso, podemos dizer assim, a nossa permanência nesse corpo místico que é a igreja. Sendo a igreja o corpo místico de Cristo, nós temos um único cabeça, nós temos um único corpo.
Nós não temos múltiplas cabeças e nem vários e vários corpos, né? Queridos, se nós passarmos a considerarmos todas as religiões saudáveis, podemos dizer assim, todas as religiões são boas, nós estamos indo contra as Sagradas Escrituras, não somente contra as Sagradas Escrituras, nós estamos indo contra os 3 pilares da fé católica, que é a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. No decorrer de todos esses anos, a Igreja nos deixa bem claro que nós temos Cristo como cabeça desse corpo místico. Você pode conferir isso em Colossenses capítulo de número 1, versículo 18 da Sagrada Escritura. Por exemplo, também em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 5, vai dizer que embora muitos, nós formamos um só em Cristo, né? Um só corpo. Então, já que a Igreja ela é o corpo místico de Cristo, nós precisamos considerar que membro amputado, certo? Ele apodrece, né? É tanto que Jesus deixa isso muito bem claro quando ele diz: eu sou a videira, vós os ramos, né? Aquele que permanece em mim, eu permanecerei nele. Então, meus amados irmãos e irmãs, quando nós católicos temos uma visão verdadeira referente ao cristianismo, nós iremos entender que o falso ecumenismo, ele traz um veneno muito grande para as almas, né? Dizer que Deus é um só, porque esses discursos, eles possuem o objetivo de querer relativizar. De fato, Deus é um só. Deus é um só. Por isso, aqui está o grande motivo de acreditarmos que a Igreja também é uma só, que a verdade também é uma só. Ora, muita gente diz Deus é um só, querendo relativizá-lo ao ponto de dizer que todas as igrejas que se dizem cristãs são verdadeiras, e não é bem assim. Então, já que nós consideramos que Deus é um só, e isso é uma realidade que os 3 pilares da fé católica nos confirmam, né? Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4, por exemplo, vai dizer isso, né? Só existe um único Senhor, que é o Deus de Israel. Existe um Senhor, isso é verdade. Então, se só existe um só Deus, também existe uma única fé, existe um único batismo, existe uma única igreja e existe uma única verdade, tá? Então, quando alguém disser isso para você, você diga: pois se Deus é um só, a igreja é uma só, a verdade é uma só. Então, você tem que deixar bem claro para a pessoa que o fato de Deus ser um só, nós não podemos considerar que todas as igrejas são aceitáveis, né? Que todas as igrejas, não, por Deus ser um só, tanto faz eu ser católico, como eu ser protestante, como eu ser espírita, o que importa é o amor. Se Deus é um só, amém. E isso aí é uma estratégia diabólica para tentar relativizar, né? E nós sabemos que existe uma verdade absoluta. Se você for abrir o Evangelho de São João, capítulo de número 15, aonde Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, veja, em mim, ele o cortará e apodará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo que não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Veja só, gente. Será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Vejam,
o Senhor deixa muito bem claro que membro amputado é lançado ao fogo, tá? Então, meus amados irmãos, quando lá em Gálatas, no capítulo de número 1, a passagem que eu me utilizei, está aqui na palavra, deixa eu abrir aqui, quando lá diz, de fato não há dois evangelhos, ou seja, o entendimento do evangelho é único. E nós sabemos que o catecismo da Igreja Católica vai dizer que quem tem a responsabilidade verdadeira de interpretar a Sagrada Escritura é o magistério da Igreja, é a Igreja que possui esse poder, essa autoridade. Então, interpretações fora dessa realidade são interpretações mentirosas. Tanto que São Paulo diz, de fato não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Veja, Lutero e seus seguidores foram perturbadores do evangelho, tanto que hoje o protestantismo se alastra pelo mundo, né? Hoje dizem que são mais de 60 mil denominações independentes do protestantismo, no protestantismo, e o maior inimigo do protestantismo hoje, nós podemos dizer que é o próprio protestantismo, porque quanto mais ele incha, eu não digo nem que é crescimento, ele incha, mais ainda ele se autodestrói, né? Se uma igreja tem 80 membros, daqui a pouco ela vai ter 40, porque algum daqueles membros fundou outra e arrastou a metade para lá. E assim vai acontecendo, né? Uma mutilação, podemos dizer assim, do cristianismo. Aqui, São Paulo, quando diz, mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema, ou seja, que seja cancelado, que seja desconsiderado. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar, agora eu quero que você foque aqui no que está escrito, né? Veja, se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Veja, pregou doutrina diferente, seja ele excomungado. Ou seja, está fora da comunhão, está excluído da comunhão, pelo fato de pregar doutrina diferente. Então, com tudo isso, meus amados irmãos, já conseguimos identificar aqui a destruição do falso ecumenismo. Porque essas pessoas que são adeptas da ideia do falso ecumenismo, elas estão mais preocupadas em agradar aos homens do que a Deus. Por isso, querem relativizar o cristianismo, né? E por isso que São Paulo, depois que ele dá essas exortações, ele chega a finalizar a exortação no versículo de número 10, quando ele diz, é porventura a favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, São Paulo deixou bem claro que ele tem compromisso com a verdade, com Deus, com a verdade absoluta, e não com os homens. Então, nós precisamos entender isso, certo? Meus amados irmãos, a unidade, ela é muito importante. Por isso que Tito, capítulo 2, versículo 1, como eu disse a vocês, diz, o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Todo o nosso ensinamento deve estar em conformidade com a sã doutrina da salvação, tá? Já é profetizado que existiriam muitos que iriam se afastar dessa doutrina da salvação e iriam ajustar mestres para si. Essas pessoas são os desobedientes, né? Você pode conferir isso em 2 Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 3 ao 4. Bom, eu me utilizei aqui de argumentos dentro dos textos das Sagradas Escrituras e agora eu vou dar a opinião aqui de alguns santos. Por exemplo, Santa Ângela de Foligno, ela chegou a dizer, sem unidade não vejo em verdade como possais agradar a Deus. Veja, sem unidade não tem como agradar a Deus. O protestantismo agrada a Deus? Lógico que não. Por quê? Porque não possui unidade.
Se possuísse unidade, não teria tantas e tantas igrejas, teria uma única, porque Jesus ele fundou uma única igreja. O corpo místico de Cristo só tem uma única cabeça. Você já imaginou uma cabeça com vários corpos? Isso seria uma monstruosidade, né? Então, quando Santa Ângela de Foligno diz, sem unidade não vejo em verdade, veja, sem unidade não vejo em verdade como possais agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem unidade. Tanto que São Paulo, ele exorta lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 10, dizendo que nós precisamos estar em unidade, na mesma harmonia, no mesmo sentimento, na mesma fé, meus amados irmãos. Então, só existe uma única fé verdadeira. Santa Ângela de Foligno, ela considera que a unidade é a condição primordial que nós precisamos para agradar a Deus, para estarmos em intimidade com Deus. Não tem como estarmos em Deus sem unidade. Na Patrística, no escrito, contra heresias de Irineu de Leão, no terceiro livro, no ponto 21,3, ele vai escrever da seguinte maneira. Eu estou aqui com os livros patrísticos em mãos e eu vou ler aqui do jeito que está escrito para vocês, tá? Irineu de Leão, ele chegou a escrever: é portanto sólida, não forçada, única, verdadeira a nossa fé, que tem sua prova evidente nas Sagradas Escrituras, traduzidas de forma que dizemos, e é isenta de toda a interpolação da igreja. Veja, eu vou ler novamente. É portanto sólida, não forçada, única, verdadeira. Veja, ele deixa bem claro que é a única verdadeira, a nossa fé, que tem sua prova evidente nas Escrituras. Veja, a nossa fé, ela não foge das Sagradas Escrituras, como de forma desonesta dizem os protestantes. Os protestantes dizem que nós não seguimos a Bíblia, né? E eu, como ex-protestante, meus amados irmãos, teve reuniões fechadas no protestantismo que eu participei, que pastores protestantes diziam que a brecha que o catolicismo está dando hoje é o ecumenismo. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra o ecumenismo, eu estou contando que eu ouvi lá nas reuniões internas do protestantismo que os pastores, os hereges, eles consideravam o ecumenismo como uma brecha. E eles diziam lá, nós precisamos chegar a nos infiltrar em meio aos católicos como quem não quer nada, E se eles estão dando brecha pelo ecumenismo, então vamos aproveitar. Então vamos lá, e aí a gente começa a tirar as imagens, começa a tirar músicas de Nossa Senhora, a gente começa a tirar terço, tirar do meio, tira, e aí daqui a pouco os católicos vão estar tirando as imagens e por aí vai. Então existe uma estratégia dos hereges para se infiltrar em nosso meio e tentarem acabar com a nossa fé. Embora que eu sei muito bem que isso é impossível, eles nunca vão conseguir destruir a igreja. Mas nós precisamos ter cuidado. Então, na Patrística contra heresias, Irineu de Leão, no terceiro livro, ele chega a dizer: é portanto sólida, não forçada, única, verdadeira a nossa fé, que tem sua prova evidente nas Escrituras, traduzidas de forma que dizemos, e é isenta de toda a interpolação da igreja. Nesse escrito contra heresias, Irineu de Leão também, no livro 3, ele também chega a dizer: não agiria bem quem, ao ver os cegos prestes a cair no precipício, os exortasse a continuar por aquele caminho perigosíssimo, como se fosse o bom e não os levasse o bom termo. Perceba que nesse ensinamento ele está dizendo que não seria certo você enxergar um cego caminhando para uma zona de risco, para uma zona de perigo. Um cego caminhando para um abismo, seria errado você exortá-lo dizendo: olha, continua, vai por esse lado aqui. Ou seja,
seria uma falsa exortação, né? O que ele está querendo dizer aqui? Seria errado você dizer ao cego, continue cego, continue andando para frente, vai andando em direção ao precipício. Seria errado. Então nós precisamos exortar de verdade. Então veja, não agiria bem, ele diz, quem ao ver os cegos prestes a cair no precipício, os exortasse a continuar por aquele caminho perigosíssimo, como se fosse o bom e não os levasse o bom termo. Veja, como se fosse o bom. Se eu tenho um pensamento relativista, se eu tenho um pensamento de patrocinar a permanência do herege na heresia, eu estou me comportando de uma forma altamente diabólica. É como eu ver um cego caminhando para um buraco e motivá-lo a continuar caminhando até que ele caia nesse buraco. Então, meus amados irmãos, a comparação de Irineu de Leão foi perfeita. E isso aqui é o que nós presenciamos na vida dessas pessoas que estão propagando o falso ecumenismo. Os relativistas, eles não vêem problema nenhum o protestante ser protestante, não é? E a partir do momento em que você tem uma visão cristã voltada a lutar pela verdade, você vai abominar as ações dos hereges. Como é que eu vou achar normal um protestante ser contra a devoção à Nossa Senhora, ser contra a Eucaristia, ser contra a igreja, né? Os sacramentos da Igreja Católica? Isso é uma irresponsabilidade muito grande, né? Isso é uma falsidade muito grande. Então eu não estou sendo um verdadeiro católico. O verdadeiro católico, ele se esforça para trazer o povo para a verdade. Você pode perceber que existe uma dificuldade muito grande nos hereges de escutarem os nossos argumentos, né? Eles não estão preocupados em manter unidade conosco. Eles estão preocupados em arrancar o povo da Igreja Católica e levá-los ao protestantismo, né? Como eles dizem, a aceitar Jesus. É o que eles dizem, né? Quando na verdade esse Jesus que eles seguem é um Jesus falso, mentiroso. Porque se fosse o Jesus verdadeiro, seria o Jesus de Maria, seria o Jesus de uma única igreja. Então, nós precisamos ter bastante cuidado com isso. Eles não querem obedecer à verdade, eles não querem escutar. Então, sem a escuta e sem a obediência, a cegueira teológica permanece. Eles possuem uma teologia cega, mentirosa, cheia de venenos. Santo Antônio de Pádua, ele chegou a dizer, em um de seus ensinamentos, ele chegou a dizer: se não souberes obedecer, também não poderás enxergar. Se não quiseres escutar, permanecerás cego. Veja, se você não sabe obedecer, você não sabe enxergar. E se você não sabe escutar, você permanece cego. Os hereges que têm uma real disposição de escutar os nossos argumentos, eles serão conquistados pela verdade. Você pode prestar atenção que hoje em dia, como diz o Scott Hahn, né, que é um ex-pastor protestante, ele chegou a dizer: hoje, na nossa atualidade, os bons protestantes estão se tornando católicos e os maus católicos estão se tornando protestantes. Ou seja, quando um protestante ele se abre verdadeiramente a escutar os nossos argumentos, a escutar o posicionamento real da igreja, ele passa a entender que as argumentações protestantes são desonestas. Então, a melhor forma de fazer acontecer o ecumenismo é falando a verdade, é conduzindo os errados à verdade. Na patrística também existe um diálogo com Trifão, Justino de Roma. Ele chega a dizer assim:
Não vos atrevais a mudar ou interpretar falsamente as Escrituras, pois com isso prejudicareis somente a vós mesmos e não a Deus. Os hereges estão prejudicando a si próprio, né? O herege ele se prejudica e também prejudica outras pessoas quando ele começa a propagar essas mentiras. Eles não estão prejudicando a Deus em nada. Deus continua sendo Deus, onipotente, onisciente, onipresente, entendeu? Mas eles se prejudicam. Por quê? Porque eles estão se colocando contra a verdade. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que para que possamos formar uma crítica, um elogio sobre um determinado assunto, nós precisamos ter conhecimento sobre o mesmo. Caso contrário, nós estamos no risco de criticar ou elogiar errado. Então, qual é o grande defeito do protestantismo? É que eles metem o pau na Igreja Católica, né? Diz que o católico adora imagens, mas eles não param para nos ouvir os nossos argumentos, né? Eles acusam a Igreja de ensinar a idolatria, mas a Igreja, no catecismo da Igreja Católica, abomina a idolatria. Nós só podemos adorar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, em nenhum momento, em nenhum documento da Igreja Católica, no decorrer dos seus 2000 anos de história, nunca nenhum Papa decretou que nós devemos adorar Maria, adorar aos santos. Ora, de acordo com esse entendimento, nós passamos a entender que o que São Padre Pio de Pietrelcina disse não é mentira, e ele disse que o pai do protestantismo é Lúcifer. Então, queridos, o falso ecumenismo cai por terra diante dessas argumentações, né? Então, aqueles que são relativistas, que estão tendo um esforço de não converter os hereges, mas de patrocinar os hereges a continuarem como hereges, eu tenho um recado para vocês. E, na verdade, isso não é um recado meu. É um recado de Santo Antônio Abade, quando ele diz assim: quem convive tranquilamente com o mal não alcançará a verdadeira vida. O que os relativistas querem é conviver tranquilamente com o mal. Eles não querem conduzir as pessoas à verdade absoluta. Eles relativizam, né? Com o objetivo de agradar aos homens e esquecem de agradar a Deus, de agradar a verdade absoluta. Ora, nós não podemos odiar os protestantes, nós não podemos rejeitá-los, mas precisamos deixar bem claro que a doutrina protestante, a doutrina das demais religiões são mentirosas, são falsas. Só existe uma única religião, só existe uma única verdade, e isso ninguém pode negar. Então, quem convive tranquilamente com o mal não alcançará a verdadeira vida, disse Santo Antônio Abade. Então, meus amados irmãos, nós não podemos conviver tranquilamente com o mal. Eu quero deixar aqui mais um argumento, e esse é motivando você, católico apostólico romano, a rezar pela conversão dessas pessoas. Nós precisamos rezar por eles, né? Rezar pela conversão deles e também nos esforçarmos a termos o real conhecimento sobre a verdade, para que possamos, de fato, conduzir os errados ao acerto. Nós precisamos propagar, né? Viver e propagar a verdade. Então, meus amados irmãos, nós precisamos conhecer essas estratégias, né, do demônio para que possamos denunciá-las. A verdade é absoluta. A verdade é absoluta. Na patrística, na segunda apologia, no número 15, lá vai falar da seguinte maneira: acrescentamos nossas súplicas a Deus para que a todos os homens de todo o mundo seja concedido conhecer a verdade. Meus amados irmãos, veja que lindo. Acrescentamos nossas súplicas a Deus para que a todos os homens de todo o mundo seja concedido conhecer a verdade. Então, nós precisamos lutar para que as pessoas conheçam a verdade. Santo Tomás de Aquino disse que a maior caridade que se pode fazer ao próximo é conduzi-lo à verdade. Então, queridos, o falso ecumenismo cai por terra diante de tais argumentações. A Igreja de Cristo é única. A verdade é absoluta, não é relativa. Nós temos que ter misericórdia, lógico, das pessoas que estão lá
sendo enganadas, né? Foram enganadas, estão cegas, mas nós não podemos de forma alguma patrocinar a permanência dos hereges nas heresias. Nós precisamos levar a verdade para todas essas pessoas. Lógico que com mansidão, com prudência, com propósito, com objetivo, né? Meus amados irmãos, agradeço cada um de vocês, né, que estão aqui, agradeço a todos que vão me escutar também pela internet. Estarei publicando esta pregação, esta formação, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Tá? Você que ainda não me segue no YouTube, coloca missionário Daniel Silveira Fonteles. E você que ainda não me segue no Facebook, coloca lá Daniel Silveira Fonteles. Salve Maria Santíssima, a paz e que Nossa Senhora nos guarde e nos defenda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria.